Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. Hoje o episódio é com Felipe Silva, um corredor e treinador com uma história vasta e diversa no mundo dos esportes de endurance. Muita gente conhece o Filipinho pelas provas de trail, mas a gente começa o papo de hoje por uma prova completamente diferente. 24 horas correndo em uma pista de atletismo de 400 metros. Ele nos conta o que levou ele a encarar esse tipo de desafio e quais foram as partes mais difíceis dessa experiência. Ao longo do episódio, a gente explorou a trajetória do Filipinho, que já competiu em 3 mundiais de 100 km no asfalto e é onde ele tem o segundo tempo mais rápido da história no Brasil. E nos últimos anos ele decidiu se dedicar mais ao trail. Então ele compartilhou como que é treinar para essas provas de 100 km e a transição para o trail, o que atraiu ele nas montanhas. Também conversamos sobre sua abordagem única para o treinamento de provas longas e próximas, né? E como que ele aplica estratégias de percepção de esforço e de velocidade. O Filipinho ainda explicou sua metodologia de treinos e o que ele considera essencial para manter a constância no alto rendimento. Foi um papo cheio de aprendizado e inspiração para quem ama correr e busca sempre evoluir. Espero que curtam tanto quanto eu curti conversar com o Felipe Silva. Felipe Silva, seja bem-vindo aí ao Trail Tropical. Nossa, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Sempre bom falar um pouquinho de corrida, né? E das nossas experiências. E hoje em dia aí o pessoal que está te ouvindo, Filipinho, ele te conhece mais pelas provas de trail, né? Tanto que isso é um podcast de trail, então eu imagino que o pessoal está acostumado aí a te ver nas provas de trail aí pelo Brasil e pelo mundo. Mas eu queria começar esse papo aqui de uma maneira um pouco diferente, perguntando de uma prova que você fez que não tem nada a ver com trail, que foi uma prova de 24 horas correndo em uma pista de atletismo de 400 metros. E aí, primeiro eu queria te perguntar o que leva alguém a se submeter a uma tortura desse tamanho aí? Sabe que essa é a pergunta que eu me faço até hoje. Inclusive, eu tenho alunos que me procuram para fazer esse tipo de prova e eu falo: você tem certeza que você quer fazer isso? Eu já fiz, né? Cara, foi um desafio com teve dois significados para mim. Um deles foi superar um pouquinho aí a morte da minha mãe na pandemia, que foram 2, 3 meses antes da prova. Então eu já estava para me inscrever nessa prova e daí foi o que me ajudou a me manter no esporte, treinando bastante. E para tentar superar toda essa parte psicológica, imagina, né? Você ficar rodando numa pista, você tem que estar mentalmente e emocionalmente muito bem. E emocionalmente eu não estava bem. Mas eu precisava daquilo para superar, dar um passo e continuar no esporte. E fazer com que o esporte, né, contribuísse. E o outro é a superação mesmo de ficar 24 horas correndo, porque como eu venho dos 100 quilômetros e fiz muitas provas de 100 quilômetros, a maioria do pessoal que corre pista de 100 quilômetros vai para 24 horas, é meio que uma escadinha. Então eu queria ter a experiência de fazer uma. É claro que eu escolhi uma prova, foi muito bem organizada, óbvio, né? Foi uma prova em Natal, eu gosto muito do pessoal de lá, mas é um local muito quente. Então, assim, foram 24 horas numa pista de 400 metros, num calor de Natal. Então, assim, foi uma experiência sensacional. E meu pai, eu levei meu pai para fazer meu apoio, para ele também me ajudar a superar essas coisas, né? Só porque ele, na pista, me vendo volta a volta, sofrendo, querendo desistir e me motivar para continuar, eu acho que também foi um desafio para ele, coitado. Mas foi muito legal, assim. Foram 581 voltas e eu bati lap no relógio todas as voltas. Eu não esqueci de nenhuma. Loucura. Que massa, quantos quilômetros que dá isso? Porque eu não quero fazer o cálculo ao vivo agora aqui. Eu fiz 232 quilômetros nessa prova. E assim, eu não sei se tu tem essa percepção também, mas às vezes, né, quando eu tô numa prova, assim, né, mais difícil, e eu tô num momento de baixa, ou enfim, que tu tá sentindo naquele momento mais para baixo, né, numa prova assim, muitas vezes eu me pego pensando, lembrando de algum treino específico que eu fiz, que talvez tenha alguma semelhança com aquele momento ali, e às vezes isso ajuda a dar um gás, assim, né, tipo, talvez é um trabalho, né, mental que a gente faz, mas às vezes eu me pego pensando, assim, em alguns, pô, mas eu fiz aquele treinamento que eu tava sofrendo também, e eu consegui realizar aquele treinamento, e às vezes isso ajuda a gente a conseguir atravessar esses momentos
de mais baixa, assim, né? E aí eu imagino que tu ter uma experiência dessa, de, cara, 24 horas ali correndo sem parar no mesmo lugar, eu imagino que isso para tua resiliência mental deve ter te ajudado até para as experiências que vieram depois disso, assim, né? Tu acha que isso fez algum sentido, assim, para ti? Totalmente, né? Primeiramente, a gente lembra realmente dos dias que a gente sai sem vontade de treinar, ou que a gente quebra no treino, ou que a gente pega um calor, ou que a gente pega chuva, ou que a gente fica com alguma dor específica. Várias coisas acontecem ao longo de uma preparação para qualquer prova. E a mente a gente tem que treinar assim como o corpo, né? Então, os piores treinos, muita gente desiste. Ah, eu não tô legal, eu vou desistir, vou fazer amanhã quando eu estiver melhor. Tá errado. Tem que fazer no dia ruim. Tem que ir lá se arrastar, tem que aprender a se arrastar, sofrer. Claro que tudo dentro de uma parte saudável, né? Eu só não tô me sentindo bem, eu tô cansado, ok. Agora, não, eu tô com dor, tô me machucando. Você vai interromper o treino, óbvio. Mas é que assim, quem trabalha a semana inteira, tem família, tem uma correria como eu já chego no final de semana muito cansado dos treinos e da rotina. Então, fazer o longo cansado é um desafio muito grande. Então, você conseguir cumprir um longo cansado no final de semana, depois de uma semana pesada, meu, é a melhor preparação que tem para um final de uma outra maratona. Então, assim, mas aqui a 24 horas, gente, é uma coisa em pista, no mesmo percurso. Para quem é do trail, escutar isso, cara, é de chorar. Porque, assim, você fica 6, 7. Quando chega nas 8 horas, você já tem certeza que você não vai conseguir mais. Eu tive essa. Eu não vou conseguir fazer mais 2 vezes de 8 horas. Né? Eu tô com um terço de prova. Daí deu 10 horas, não, eu vou até 12 horas até a metade. Daí quando chega a metade, você pensa, não, mas eu já fiz a metade. Não, mas eu não consigo mais, eu não tenho mais estômago, mais perna, já tava assado, já tava com bolha no pé, um calor, só porque daí anoiteceu. E o anoitecer deu um start, deu assim, poxa, mas agora é noite, tá mais fresquinho, Natal é calor, mas venta um pouco, então a noite tava gostoso. E à noite o pessoal tem o hábito de dormir um pouco, parar um pouco, o pessoal que é mais iniciante, que vai mais pra curtição, assim, para desafio. E a pista esvaziou um pouco. Daí aquilo me motivou. Disse, não, eu vou fazer à noite. E agora que eu passei das 12, tipo, deu 13 horas, agora eu vou terminar, nem que seja andando. E daí teve até umas 2 voltas que eu fiz com uma senhora de 60 e poucos anos. E ela tava caminhando mais rápido do que eu. Tipo, eu corria melhor que ela, mas eu não conseguia caminhar rápido. Eu não tinha hábito de caminhar. E imagina eu fazer as provas rápidas de 100 quilômetros, né? Então, são provas que eu corria peixe 4. Então, caminhar para mim era uma tortura. E ela me puxou na caminhada. Vamos, meu filho, tá muito devagar. E aquilo dali, eu assim, poxa, se ela tá aqui, cara, 60 e poucos anos caminhando, ela ficou 24 horas na pista sem sair da pista. O máximo para comer. Eu vou terminar isso. E não vai ser só por mim, vai ser pelo meu pai, pela minha mãe, por todo mundo. E eu tava em primeiro, claro, né? E daí, quando eu tive essa baixa, o cara tirou umas 2 voltas. Eu tava, acho que 7 voltas na frente, ele ficou 5. Daí eu fiquei só 5. Daí despertou o lado competitivo também. Pô, eu liderei metade da prova, agora eu não vou deixar mais ele me passar. E daí eu comecei a criar estratégias. Eu vou mais um pouquinho, eu vou caminhar um pouquinho, vou correr um pouquinho, vou vai isso, vai aquilo, eu vou comer, vou tentar melhorar. E, cara, chega tipo 18 horas, faltam 6 horas. E 6 horas é uma ultramaratona. Então, assim, ó, e é o mesmo lugar, tu pode parar e desistir a qualquer momento. Então, não é que tu vai lá pra longe, tem que retornar, Uhum. porque tem que esperar o apoio. Então, galera, assim, ó, 24 horas é uma loucura, assim, ó. Tanto que eu não repeti ainda. Um dia talvez eu vou voltar porque eu quero fazer bem feita. Eu não fiz bem feita, eu fiquei com o sentimento de que não foi bom. Ah, foi uma marca boa? Foi boa. Mas assim, hoje a gente tem brasileiros fazendo acima de 250, que treinam e competem para isso, claro. E é porque eu fui meio na loucura, assim. Não consegui me preparar 100%. Mas o treino que eu mais lembro foi um treino que eu fiz dando volta ao redor do quarteirão do hospital quando a minha mãe estava na UTI. Que ela ainda estava viva. Já estavam perdendo a esperança, claro, né, de que ela não conseguiria. E eu fiz um longo lá. Eu fiz um longo, acho que de 3 ou 4 horas correndo ao redor do quarteirão do hospital. E Caramba. foi muito difícil pra mim fazer aquele treino, sabendo que ela tava ali dentro e a qualquer momento, tipo assim, dá vontade de ir lá dentro e tirar ela de lá. E não foi possível, né? Mas esse treino foi o que mais me marcou. E um treino que eu fiz ao redor do shopping aqui de Tubarão, que o shopping ele tem 1,1 km a volta. E eu fiz um treino lá de 6 horas, rodando só naquela volta de 1 km. Então, assim, foram treinos que
ninguém me obrigou a fazer, eu tinha que fazer e vamos lá, e vamos fazer e pronto, sabe. Uhum. Então, quando a gente coloca na cabeça que a gente escolheu fazer isso, a gente tá lá, o sofrimento ele, tipo, não vai jogar a culpa em ninguém, é sua, a culpa é sua. Uhum. Então você vai botar isso: "Eu tô aqui porque eu quero, ninguém tá me obrigando", e é isso, foi bem legal, assim, a experiência, tá. Por pior que seja, foi muito legal. E, cara, levando em conta já essa história inicial, né, dessa prova aí, a gente consegue ver que tu tem uma história bem diversa, né, e uma história longa já aí com a corrida, com esportes de endurance, né, no geral, assim. Então, Filipinho, dá pra gente talvez um panorama aí resumido dessa tua história, dos highlights aí dessa história, pra gente entender um pouco melhor do teu contexto, de onde tu vem e da tua vida aí no esporte? Isso, hoje todo mundo quer virar ultramaratonista muito rápido. E eles olham pra mim: "Ah, tu é bem novinho e tu já faz ultra há bastante tempo". Sim, primeiramente eu tenho 35 anos, tá, eu não sou tão novinho assim. A cara engana, né, tem gente que acha que eu tenho: "Ah, tu tem 20 e quanto", né, sério, eu tenho 35 já. E assim, ó, eu tenho uma experiência com longa distância, eu já comecei na natação. Então na natação eu já fazia provas, claro, eu comecei do começo, fazendo provas curtas de 50, 100, 200. Fui percebendo que eu não tinha muita explosão, fui para o 1.500 na piscina, depois eu fui para as águas abertas, né, as travessias, daí eu fazia 1.500, 3.000 e fiz várias provas de 3.000. E daí me apaixonei pela longa distância e já descobri lá. Daí depois, eu tive uma lesão no ombro muito grave, fiquei afastado da natação, acho que uns 2, 3 meses, e daí a minha chefe de uma academia convidou pra fazer um triatlon. "Pô, vamos fazer triatlon então". Peguei uma bike emprestada, sapatilha emprestada, capacete emprestado, tudo emprestado. E eu fui pra prova bem alucinado, eu acho que eu treinei 2 semanas pra prova. E eu peguei pódio na categoria, assim, sabe. Eu Caraca. fui eu fiquei acho que eu fiquei entre os 12 na geral, assim, numa prova catarinense aqui, estadual. E daí, tipo, cara, eu acho que eu levo jeito pra correr, porque eu corri super bem e nadava bem. Para o triatlon, eu era um ótimo nadador, assim, porque para Uhum. natação eu demorei pra conquistar, assim, medalha. Eu lembro que eu ficava em último no começo. E depois eu fui crescendo porque eu gostava de treinar. Daí no triatlon eu fiz algumas provas curtas, daí fiz meio Iron, fiz Iron. Meu segundo Iron, eu ganhei categoria no Brasil, peguei vaga pra Kona, já fiz mundial no Havaí. Daí no outro ano eu fiz um brasileiro de longa, que é meio Iron, tipo meio Iron. Daí fui convocado pra seleção, fiz mais um mundial pela seleção de longa distância. Então aí eu já comecei a ir pra alta performance, né. Eu era um amador elite. Eu era um bom amador, mas não era elite, eu estava beirando Uhum. uma elite. Só que daí precisava custear as coisas, que é uma bicicleta de alto padrão, equipamento, e eu não conseguia só treinar, né, eu sempre tive que trabalhar, eu sempre trabalhei. Daí eu desisti do triatlon, por falta de incentivo financeiro mesmo. Daí também já era casado, e a gente decidiu ter filho, e daí aí vai, né, preciso, melhorar minha condição financeira e profissional, então eu investi na minha assessoria, e isso me custou acho que um ano sem praticar alta performance. Ganhei peso, a gravidez da minha esposa foi de risco, a gente morou no hospital 2 meses. Cara, eu passei uma barra, assim, aí no final das contas deu tudo certo, nascimento, daí eu, tipo, agora eu sou treinador de uma assessoria, eu preciso treinar e competir, né. Porque eu acho que é o maior incentivo para um aluno é ver que um treinador pratica e compete. Não precisa competir em altíssimo nível, óbvio que não, mas tem que fazer. E eu sou bem contra treinador que não treina nada. "Ah, tem uma lesão", não precisa ser corrida, faz bike, faz natação, faz qualquer esporte. Mas treinador tem que praticar esporte, né, não tem lógica. E eu sempre defendi isso, preciso ser, espelho, né, de alguma forma. E voltei só a correr. Daí escolhi, vou ter que escolher uma modalidade, ou natação ou a corrida, que a bike eu achava perigoso, eu tinha filho, né, aquele Uhum. medo. Cara, vamos só correr. E daí eu já vinha de experiência do triatlon, do Iron, já tinha feito o mundial no Havaí, né, como assim, vamos correr e eu já vou correr provas de longa distância, mas vamos primeiro fazer uma prova de 5 ou 10. A primeira prova que eu fiz de 5 eu disputei com um senhor de quase 60 anos, e então aquele dia eu disse: "Eu preciso perder peso de novo e voltar a treinar sério", né. Não nada contra o senhor, porque os senhores são raçudo na corrida, né.
Tem cada um aqui que incomoda. E daí eu voltei a treinar, acho que em 3 meses eu perdi quase todo o peso que eu tinha ganhado. Eu tinha ganhado 12 quilos, tá? No ano que eu fiquei parado. Ganhei 12 quilos. E daí eu fiz uma prova de 30 quilômetros, daí fiz uma prova de 50, fiz umas 2 maratonas, porque eu Isso tinha tudo uma asfalto, né, disciplina. Felipinho, ainda? Né, daí eu já comecei a fazer algumas provas de asfalto e trail, eu Ah, já misturava. tá. Mas é um trail Entendi. mais Nutella, que eu chamo. A prova aqui em Santa Catarina que tem do Papagaio, Montandu, que são trails, bons trails, mas são trails mais acessíveis para quem está na transição do asfalto, né? Porque eu me inscrevi numa prova de 100 quilômetros, que era o Indomit Costa Esmeralda. Então, assim, eu não sabia e não tinha conhecimento, tinha prova de 100 quilômetros de asfalto. Então, assim, ó, eu vou para essa mesmo, ela é trail, um amigo me convidou, Thiago Teroni, hoje ele mora em São Paulo, ele morava aqui na minha cidade. E daí eu vou fazer o 100, mas para desafio, né? Eu lembro que, lanterna de cabeça não tinha, mochila, amarrava as coisas. Eu fui com uma lanterna de pescador gigante, passei vergonha na largada, muita vergonha. Uma lanterna enorme, eu nem sabia de nada, eu não tinha condições. E deu a largada, a lanterna caiu. Eu tive que levar na mão. Até ajustar na cabeça foi quase uma hora, assim. Eu ia apertava, eu nem testei. E eu sei que assim, ó, eu larguei bem tranquilo. Eu lembro que todo mundo largou bem forte. Eu assim, pra onde que essa galera vai? São 100 quilômetros, né? Eu já tinha essa noção de ritmo. E daí trilha não tinha muita experiência. Fiz a primeira trilha bem devagar. E eu saí da primeira trilha em 30º. Porque eu fui contando quando estava na minha frente, porque tinha um retorno. E eu Hum, contei, tinha 29 na minha frente. Daí eu lembro que pegava um estradão de uns 12 quilômetros. Daí no estradão eu passei quase todo mundo, tava em terceiro já, no caraca. final do estradão. E eu não fiz muito forte, mas é porque eu era do asfalto, assim, eu era mais da velocidade. Daí me perdi no quilômetro 50 e pouco. Daí me passou o Daniel Meyer e o Maicon Celarius. Eu acho que era os primeiros 100 quilômetros do Maicon também. E daí depois eu passei eles de novo, no quilômetro 70 e pouco ali. E daí bem no finalzinho, no quilômetro 92, eu encontrei o segundo colocado, Carlos Magno. Tá voltando a correr, ele tinha parado um tempo aí, ele é do Rio ou de São Paulo? Acho que é do Rio. É do Rio, é. É do Rio, Carlos Magno. E daí a gente foi disputando, cara, do 92 ao 100, a gente chegou sprintando num tirão de 400 metros, uma coisa alucinante. Daí a gente meio que empatou ali em segundo, né? A organização resolveu empatar, porque eu me perdi. Quando eu me perdi, quem foi me buscar de moto? Danilo, organizador aí da Mons, do Indomit, porque eu fui mandado porque o staff pensou que eu era do 80, se confundiu e ele mandou pro lado errado. Daí ele foi me buscar de moto, eu comecei a chorar, queria desistir da prova, que eu corri 2 quilômetros a mais, eu acho, quase. Putz. Daí eu sei que eu me apaixonei por longa distância mesmo, e a trilha, assim, era algo muito novo, eu não conseguia descer rápido, eu não tinha experiência, mas eu sempre tive facilidade de subir. Eu lembro nessa prova que praticamente todas as subidas eu subia trotando, assim. É tipo, é bom. Daí, uns 3 meses depois, eu fui convidado para fazer um Mundial de 100 quilômetros em 2016, porque eles estavam selecionando atletas aleatórios de provas de 100, porque não tinha índice, não tinha uma organização. Eu aceitei, fui para a Espanha. Meu primeiro 100 de asfalto foi lá, e daí eu fui o terceiro melhor brasileiro. Eu fiz em 7 horas e 37. E daí eu vi que eu tinha facilidade para correr prova longa de asfalto também, assim. Daí o que eu fazia? Eu treinava pro asfalto, para os 100 quilômetros, mas como tinham poucas provas aqui na região mais longas, eu acabava indo para algumas de trilha, aleatórias, assim, para esparecer a mente também. Eu ficava no asfalto, treinando em volta, 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 volta de 3 quilômetros, volta de 1 quilômetro. Daí assim, eu vou fazer uma prova de trilha. Eu ia e fazia a prova. Eu nunca treinei para trilha, assim, nessa época. Eu fazia uns estradão que tem aqui. A gente tem uns estradão, dava tipo 400, 500 de ganho, um treino de 40 quilômetros. Uhum. E eu ia lá e fazia uma prova com 2.000 de ganho e com trilha e às vezes me dava bem, assim, ainda. E daí eu comecei a fazer. Daí eu fiz o Mundial de 100 em 2018 na Croácia, daí já fui melhor brasileiro, baixei meu tempo para 7,19, isso que tinha uma altimetria, deu quase 1.000 de altimetria lá. Tinha um morrinho em cada volta,
Não, 2, minto, 2, era um na ida e na volta. E daí, depois eu fiz o campeonato pan-americano que teve no Brasil de 100 quilômetros, fui campeão da prova, baixei mais um pouquinho para 7:11. Daí depois no outro ano teve a pandemia, a gente teve que refazer todas as seletivas, que daí já tinha uma estrutura os 100 quilômetros. É índice. Os 3 melhores tempos vão para o Mundial, os 6 melhores tempos. Então eu tinha que fazer uma seletiva, daí eu fiz uma em Dayatuba e depois eu fiz uma em Caieiras na pista de 400 também. Tá, 100 km, 250 voltas. Daí eu fiz 7:06. Daí fui convocado para o Mundial de 2022, que foi na Alemanha. E, cara, eu fiz uma preparação muito boa. Daí aí eu abri mão até de correr algumas provas 2 meses antes. Mas antes dos 2 meses antes, que na verdade a gente era proibido de competir, eu fiz 100 milhas da 100. Fiz 80 do Indomit Pedra do Baú. Cara, eu fiz um monte de prova bem pesada para fortalecer realmente a minha mente, resistência. E daí depois, os 2 meses que antecederam a prova, daí eu realmente especifiquei velocidade, plano e volta. Todos os longos eu fiz abaixo de 4. Longo de 40, 45, 50, 60. Meu longo de 60 deu, eu lembro, média de 3,51. Na época eu tava me sentindo muito rápido. Só que assim, 100 quilômetros, né? Se eu fizer a média de 4,5, 4,10, assim, vou estar realizado e eu vou parar de correr 100 quilômetros. Eu queria fazer abaixo de 7 horas para me aposentar dos 100 quilômetros. Que daí no total eu não falei todos, mas eu tinha feito já 8 vezes a distância, eu acho. Eu fiz volta ao Lago Brasília, fiz outras provas. Daí eu peguei, fui pro Mundial, deu tudo certo, era um dia perfeito, clima perfeito, larguei bem, tava muito confortável, um ritmo de 3,56, 3,55, tava confortável pra 100, tipo, cara, é muito rápido, né? Hoje eu não consigo fazer mais, eu acho. Mas daí a minha última prova antes do 100 foi uma maratona, e eu fiz a minha melhor maratona, que foi 2 horas e 30, deu pace médio de 3,30, 3,31. Então, assim, se eu consigo correr uma maratona 3,31, é possível fazer um 4 no 100. Eu pensei assim, né? Eu já tinha feito. E daí, na prova, no quilômetro 15, eu fiz uma bolha gigante na sola do pé. Eu botei o Nike Alpha Fly, mas só porque ele atrasou um pouco a entrega, eu só fiz 2 treinos com ele. E uma bolha gigante, tá? E ela já estourou em 3 quilômetros. Acho que no 18 ela já estourou, eu já senti o sangue. E daí eu assim, e agora? Troco de tênis, paro, continuo, estragou minha prova. Daí a mente, que já tinha feito as 24 horas e outras provas pesadas, 100 milhas da 100. Cara, eu já passei por situação tão pior. Tá doendo, mas dá pra aguentar. E assim, ó, eu vou botar na minha cabeça que o meu único problema nessa prova vai ser a bolha. Não vai ter enjoo, não vai ter quebra, vai ser a bolha. Eu vou ter que superar a bolha. Cara, dito e feito. Só porque lá no quilômetro 20 e pouco eu fiz xixi. E eu faço xixi correndo. Eu não paro. No 100 quilômetros, não. Na maratona também não. Cara, escorreu aquele xixi no pé, daí começou a arder, daí eu assim, puta, foi a minha segunda baixa. Né, não vou aguentar mais, tá ardendo demais, deve estar uma. Que assim, a bolha era bem grande, mas a sensação é que ela é maior ainda, né? E, cara, eu entrei no flow, assim, no quilômetro 30 mesmo, flow. É o meu dia, vai ser a melhor prova da minha vida, e eu não tenho bolha, não tem nada, não tomei remédio nenhum, e continuei. Continuei, mudei um pouquinho a passada, esse era o meu medo, lesionar, porque eu tive que mudar um pouquinho a passada. E, cara, continuei na prova, deu 50, deu 60, o 70 é o divisor de águas, dos 100 quilômetros de asfalto. No 70 eu não fui o divisor de águas, eu não quebrei, não me senti mal, e eu disse, cara, eu tô bem. E eu comecei a passar a galera, eu tava em 30º, 32º, e eu fui passando a galera, passando a galera, passando a galera. No quilômetro 90 eu tava benzaço. Eu tava no mesmo ritmo do começo, 3,56, 3,58. E daí eu vi a galera assim, pô, campeão da Spartathlon quebrado, e não sei quem quebrado, e a galera que tu via assim, que ganhava grandes provas. E eu fui passando, passando, passando. Se tivesse mais 5 quilômetros, eu passava mais alguns, assim. E eu terminei em 13º.
eu fui o primeiro de todas as Américas aqui, né, eu passei todos os americanos, canadenses, brasileiros, eh, eu só ficou na minha frente o pessoal mesmo, os europeus lá, né, os japoneses, os africanos, mas os africanos só um ficou na minha frente, ó. Então assim, eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Se tem uma coisa que todo mundo conhece, sabe, é que eu não me acho e eu não acho nunca que eu sou capaz de fazer aquilo que eu realmente consigo. E aquilo foi acontecendo tão naturalmente que foi muito emocionante. Nossa, chorei demais na chegada, assim, porque, cara, eu fiz uma prova de 100 quilômetros, a pace médio de 3:56, fiz 6 horas e 37, exatamente 1 hora abaixo do meu primeiro 100, e foi a segunda melhor marca da história do Brasil até hoje. A melhor marca foi do nosso campeão mundial, Valmir Nunes, e depois foi a minha. E eu acho que esse ano vão bater minha marca. Tô torcendo porque que sim, que ele vá bem lá no Mundial. O nosso convocado aí é forte demais, ele mora na Europa, acabou de fazer preparação no Quênia, então, meu Deus, incomparável, né? O Uhum. cara tem uma estrutura muito melhor. E ele fez 6:44 na seletiva dele. Então, assim, acabou sub-7, não foi só um sub-7, foi um 6:37. Uhum. Foi uma coisa, assim, surreal, daí muita gente: "Agora tu tem que continuar no 100 para tentar vir daqui 2 anos, tentar um pódio, baixar o tempo". Eu disse assim: "Ó, não, esse tempo ele só sagrou a minha aposentadoria do 100 de asfalto. Eu não quero mais, não quero mais, eu não vivo disso, né, gente, eu vivo da corrida porque eu sou treinador, não porque eu sou atleta de performance de 100 quilômetros. A gente não ganha nada no Brasil, nem tipo de bolsa, nem tipo de incentivo, são poucas provas de 100, elas são pouco reconhecidas, poucas pessoas vão. Então, assim, eu dei uma saturada de ficar treinando em voltas. Então, assim, eu preciso de uma motivação para continuar no esporte, continuar treinando. Daí, assim, agora eu vou investir de verdade no trail. Daí eu comecei a procurar trilha para treinar perto de casa, comecei a treinar, a me aperfeiçoar um pouco mais na subida, na descida, e comecei a ter resultados melhores. Mas eu nunca tive pressa. Nunca foi uma coisa assim: "Eu quero ganhar desse". Daí, tipo, muita gente vinha: "Ah, porque agora tu tem que chegar em tal pessoa". Eu assim: "Não, eu não tenho que chegar em ninguém, cara. Eu tenho que curtir, correr trilha, tenho que me aperfeiçoar. Não quero quebrar uma perna na minha primeira prova de alta performance, assim, né". E eu comecei a performar nas trilhas, sabe, e melhorar. Eh, Como eu falei, sempre primeiro eu queria melhorar a subida, depois eu comecei a treinar mais técnica na descida, porque eu via que eu perdia muito na descida, muito tempo. Tipo assim, numa subida eu subia quase que junto com o pessoal e na descida eu chegava a perder, assim, ó, 8, 10 minutos em 3, 4 quilômetros, né. Então, assim, eu preciso melhorar isso, então eu preciso treinar isso. Então eu comecei a fazer muita prova, mas não com muita gente fala: "Ah, porque tu faz muita prova, muita prova, muita prova". Eu fazia muita prova que eu queria aprender a correr, e eu queria treinar em lugares técnicos, aqui eu não tenho lugar técnico para treinar, eu não tenho altimetria, o máximo que eu chego de altitude aqui é 200, 300. Então, assim, eu subo 1 quilômetro, deu, acabou. Eu queria fazer prova de ficar 4, 5 quilômetros subindo, porque eu quero evoluir na trilha, não só como atleta, como treinador, aprender, eh, o que falar para um aluno de trail. Eu não tinha muito aluno de trail, até que eu investi no trail e agora eu tô com bastante aluno no trail. E daí eu comecei a me destacar em algumas provas, comecei, claro, né, aí todo mundo: "Ai, porque quando chega o estradão, cuidado que o Felipe vai pegar". Não é bem assim, galera. Eu faço muita força na trilha, chega no estradão, eu tô morto. Eu não consigo correr a 3:50 no estradão numa prova de 50, 80, como todo mundo acha. Hoje o Felipe, ele já é um outro atleta, eu sou veloz numa prova veloz, mas numa prova trail, eu tenho que saber administrar isso, porque eu faço muita força para subir numa trilha de single track caminhando forte, eu ainda tenho que evoluir muito. Então, assim, ó, chegar no trail hoje, foi uma jornada também que não começou do dia para noite. Em 2018, 2019 eu já fazia montando do 42, montando da Lagoa 60, que tem aqui em Santa Catarina, né. Indomit 42 eu faço desde 2016, eu acho. Então, agora que eu tô realmente, né, evoluindo meu tempo, a técnica, hoje eu me acho competitivo, mas até pouco tempo atrás eu não achava, eu sempre achei que, assim, dei sorte. Dei sorte de alguém quebrar ou dei sorte de não sei o quê,
Mas hoje não, eu sei que eu sou competitivo, mas eu não me pressiono, tipo, eu preciso ganhar, eu preciso ficar em tal colocação, porque daí perde a graça. O trail pra mim perde a graça quando a gente leva muito o lado competitivo, assim. Eu sou competitivo, claro que sou, senão eu não teria os resultados que eu tenho, mas assim, eu tô correndo perto do meu ritmo e tem alguém que tá no meu ritmo, como aconteceu agora, por exemplo, no Indomit 42. Meu ritmo e o do Fantasma tava parecido. Então, assim, eu sei que ele corre mais que eu. Se ele atacar e eu ver que não é o meu ritmo, eu não vou atrás dele para tentar até eu não aguentar mais, como muita gente faz, depois quebra. Eu vou até onde eu aguentar, quando eu sentir que eu não aguento, eu vou segurar. E às vezes, né, já aconteceu de eu passar atletas muito bons no final de prova que estavam mais cansados que eu, porque eu soube administrar. Então eu tenho muito essa noção de entender meu corpo, meu ritmo, igual o TMB Paraty. Eu corri até o 33 junto com nossa, um baita pelotão, né? Imagina, grandes referências para mim. E depois do 33 eu senti que aquele ritmo já não estava mais dentro do que eu queria para a prova. Então eu diminuí, fiz a minha prova, acabei encontrando atletas no caminho, ultrapassando, depois me ultrapassou de novo. Mas, cara, é porque é altos e baixos. Tá na baixa, diminui, respeita o corpo, come, tá na alta, aumenta. Ah, agora eu sei que tem alguém perto. É óbvio que vai se motivar a forçar um pouquinho mais. Só que o trail é muito legal porque a gente não vê as pessoas na prova. Então é assim, ó, é você e você mesmo. Tipo, às vezes alguém chega, ó, tá 4 minutos. O staff às vezes nem tem noção de minuto. 4 minutos, na verdade, é 10 ou é 1. Porque uma vez ele falou 4 minutos, eu virei a esquina e vi o atleta. Então, então, assim, tu não pode ficar pensando muito no outro, porque isso gera uma ansiedade. Parece que perde um pouco a graça da prova. E, cara, tô gostando tanto de correr em trilha, assim, que eu tô na prova, às vezes eu viajo, assim, bah, que top, que lugar massa, que desafio. Ou tipo, pô, que subida pesada, e que bom que tem essa subida, porque eu sei que eu preciso superar ela e eu vou melhorar para a próxima prova, às vezes. E eu gosto muito disso, tá? Sempre aprendendo, sempre evoluindo. Então, isso vem de anos, né? Vem da natação, veio do triatlon e agora no trail. E o trail eu acredito que eu vou permanecer por bastante tempo ainda, porque eu tô gostando demais, assim, não é nem um pouco sacrificante. Ah, porque tem muita lama, que bom, é bom correr na lama. Ah, porque tem pedra, eu tenho medo, mas vai com medo mesmo. Ah, porque tem subida de corda, pô, que massa, subir na corda. Então, assim, ó, tudo é legal. Tipo o Morro Agudo lá, eu adoro fazer Uhum. aquilo. E, cara, é muito pesado, né? Tô Eu caí umas traumatizado 5 ainda, vezes não na gosto de descida. falar. Em 800 metros, eu acho que eu caí umas 5 vezes na descida. Mas eu gosto, eu tô gostando disso, sabe? Caiu, levanta, tá com sede, para no posto, para no riacho, pega água e tá tudo bem. Quando eu corria 100 quilômetros, não tem isso. É pace, e tu tem que manter o pace para te querer um bom resultado, e é uma pressão muito diferente. Então hoje eu sou quem sou por tudo que eu passei no esporte, né? Eu já corri pista, 5.000 na pista, 10.000 na pista, representando minha cidade, no triatlo uns curtos também. Então assim, ó, eu tive vários tipos de experiências, pressões. Então hoje o Felipe vai para uma largada e eles perguntam, tá nervoso? É difícil ficar nervoso. Nervoso porque eu não fico pensando só no resultado. Eu gosto de ter um resultado bom, óbvio. Não sou hipócrita, né? Eu gosto de ficar em primeiro, em segundo, em terceiro, óbvio. Quer ver quando tem premiação, a gente luta por ela. Esse ano, por exemplo, eu fiz 2 provas de premiação, que era até terceiro, eu fiquei em quarto. Por quê? Eu me pressionei um pouquinho porque eu queria o dinheiro para me ajudar, né, no mundial lá que eu fui. E daí eu vi, pô, cara, só atrapalha essa pressão de ter resultado. E as provas que eu corri menos pressionado foi as que eu melhor corri, que eu mais curti, que o meu corpo respondeu melhor. Então é isso, o esporte tem que ser uma mistura. E eu vejo que tem muita gente que, infelizmente, leva a competição tão a sério que deixa até de os vínculos de amizade, assim, né? Uhum. Mas faz parte. A gente tem que saber lidar. Aconteceu de novo. Você passou meses se preparando fisicamente para uma prova, treinando seus músculos para aguentar as subidas e descidas do percurso, praticando as técnicas de descida, fazendo treino de força na academia e no meio da prova você quebrou por não estar consumindo as calorias e os nutrientes que deveria.
Hoje a gente sabe que a maior causa que faz as pessoas quebrarem uma prova de corrida tem relação com a ingestão calórica. Isso seria o equivalente a você ter uma Ferrari e não conseguir andar com ela porque não colocou combustível. Por isso eu tenho o prazer de apresentar o nosso parceiro Feedzone. A Feedzone é uma loja incrível que tem tudo o que você precisa para melhorar a performance nos treinos e nas competições. Eles são especialistas em nutrição esportiva e têm uma seleção gigantesca de produtos, desde géis, barras energéticas das melhores marcas do mercado. Eu só uso o site deles para adquirir os meus produtos e uma das coisas mais legais é que você pode montar seu próprio kit personalizado, combinando diferentes suplementos, sabores e até marcas e pegando exatamente o que funciona melhor para você. Eles têm marcas inclusive que são bem difíceis de encontrar aqui no Brasil e sempre tem uma novidade bacana para testar. Então se você quiser levar sua nutrição e recuperação para o próximo nível, dá uma olhada na Feedzone. É só acessar feedzone.com.br e conferir tudo que eles têm para oferecer. E se quiser 10% de desconto em todos os produtos do site, use o código TRAILTROPICAL10. O código é TRAILTROPICAL10 para 10% de desconto em todo o site. E eu queria entender melhor, Felipinho, o que tu leva em conta em momentos como esse, né, que nem você citou ali dessa disputa ali com o Fantasma, da Indomit agora, né, algumas semanas atrás, o que tu leva em conta para tomar essas decisões de, pô, o Fantasma tá num ritmo que não é o meu aqui, então eu vou dar uma segurada talvez. Tu leva em conta o batimento cardíaco, a tua percepção subjetiva de esforço que tu está fazendo naquele momento, o que são os marcadores aí talvez que tu sente ou que tu leva em conta para tomar essas decisões aí de quando forçar um pouco mais e quando não forçar? Percepção, sou totalmente percepção, sempre. Eu entendo a quilometragem total da prova, são 42 quilômetros, tem mais ou menos 1.400 de ganho essa prova. Então, nesse momento, se tu sentir que a perna tá fadigando, é o corpo, é mais o corpo, porque batimento, assim, quando é uma prova mais longa, ele não sobe tanto, assim, a ponto de eu dizer, meu Deus, estou muito ofegante, eu preciso diminuir, né? Mas também tem momentos que sim, você sente que o batimento está mais alto que o normal, você já fica meio abafado, fica meio enjoado, é normal, isso daí vem do esforço. Mas é mais fadiga mesmo, eu sinto que aquele ritmo está começando a fadigar minhas pernas, e daí cansaço diminui, senão eu não vou aguentar. Eu sei que eu não vou aguentar. Não é tipo assim, ó, eu tenho que aguentar com ele até onde der e depois é o que eu sobreviver. Cara, Deus me livre, eu odeio quebrar em prova. Já quebrei. Esse ano La Mission, por exemplo, meu Deus, os últimos 30 quilômetros eu me arrastei. E eu não gosto de quebrar em prova. Por isso que às vezes tem provas que eu faço um final muito bom, assim, o Felipe tava em sexto, pode ver, quinto, e de repente eu termino a prova em segundo ou terceiro. Porque a prova, ela termina na linha de chegada, não é a largada que define a prova, é a chegada, né? Uhum. E tudo que tu faz até lá. Então, um marcador maior eu sou muito da percepção. Percepção. Você tem que conhecer o seu corpo e saber qual é o momento certo de forçar mais e reduzir. E quando a gente consegue negociar com ele, ele vai responder da melhor forma, porque tu respeitou ele no momento de baixa. Tu não ficou lutando contra. Entendi. E, cara, tu é um atleta aí que corre, como tu mesmo já citou, né, muitas provas longas próximas, né, uma das outras, assim, né? Tu citou que isso foi algo que tu fez lá no início, né, para realmente se acostumar mais, né, com as trilhas, assim, mas hoje em dia, talvez tu pode considerar, talvez que tu não faça tanto quanto fazia, mas comparando aí com a média dos corredores, tu corre muito mais, né? Eu acho que nas últimas semanas aí, desde a Extremo Gramado que a gente correu junto, acho que foram poucos os finais de semana que tu não correu alguma coisa, assim, né? E aí eu queria saber de ti, talvez aí por que tu faz isso hoje em dia ainda? É mais uma questão profissional, por causa da tua assessoria, para estar mais presente nas provas, ou tem outros motivos, né, que te fazem isso? E o que talvez tu acha que te ajuda a conseguir fazer isso, né? Porque eu acho que essa é uma questão que muita gente olhando, né, e esse que vos fala também, né, olhando ali, cara, como é que ele consegue, assim, tá um final de semana atrás do outro, correndo, performando, ficando ali na frente, assim. Então, talvez, hoje em dia, por que tu faz isso? E talvez o que tu acha quais são as coisas que tu faz ali que te ajuda a conseguir fazer isso? Tem mais a ver com todo esse teu histórico de atleta ou tem alguns segredos aí de recovery que tu utiliza que a gente não tá conhecendo?
Cara, eu recebo muito essa pergunta, assim, e às vezes o pessoal fala que surge alguns comentários até em alguns podcasts que citam, né, da quantidade de provas. Cara, eu acabei continuando fazendo. Esse ano, por exemplo, esse ano em especial, a minha estratégia era fazer menos provas para performar um pouco melhor nelas. Mas tudo acontece assim, ó. Eu tenho alguns alunos que vão estar nessa prova. É tipo assim, poxa, para mim fica pesado às vezes pagar para ir lá só assistir a prova. Ah, mas isso é errado porque o teu treinador tu tem que acompanhar e assistir a prova. Cada um tem a sua opinião, né? Eu ainda sou atleta também. E assim, a maioria das provas de trail é difícil acessar os pontos para acompanhar os atletas, né? A gente sabe disso. Então, às vezes eu pergunto para os meus atletas, vocês preferem que eu vá para assistir ou para correr? A maioria prefere que eu vá para correr, porque eles se motivam com eu estando na prova correndo, né? E outras são as facilidades que hoje eu estou tendo, né, de ganho uma inscrição, ganho uma hospedagem, é uma estratégia de marketing, né, ter assessoria lá num pódio, correndo na frente. Então hoje eu estou buscando atletas que às vezes também consigam performar para estar me substituindo também em algumas provas, para a nossa assessoria estar presente lá também, como incentivo, como marketing. Mas agora é uma mistura de tudo. Hoje eu fui treinar com a minha esposa e eu falei para ela assim, ó, é uma junção. Felipe, pessoa, eu gosto de ir, é a minha balada, entendeu? A minha festa. Eu gosto de ir, estar presente, conversando com a galera antes, depois. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, sou muito comunicativo, assim. Segundo, atleta, é, tem prova que é por causa de, vou tentar pontuar melhor no ITRA, ou eu vou tentar uma premiação, ou eu vou usar como uma estratégia para uma prova mais lá na frente, eu sei que o percurso é parecido, então eu uso isso, ou uso para treinar um ponto fraco. Por exemplo, às vezes eu vou em provas que eu sei que são muito travadas, mas assim, pensando, assim, ó, eu sempre tenho uma prova-alvo, não é? Uma ou duas prova-alvo. O resto é tudo uma pensando no alvo. Então, assim, eu faço uma bem travada, depois eu faço uma bem enrolada, porque a prova tem os dois. Entendeu? Tipo, essa prova que eu fiz agora final de semana. Eu fui convidado pelo organizador, eu tinha alunos na prova, o pessoal do Rio Grande do Sul, eu tenho um carinho enorme por eles, porque eu já fiz TTT, Gramado, então eu sou muito conhecido lá e tenho muitos alunos no Rio Grande do Sul, muitos mesmo. Então é uma forma de eu estar lá, presente. A prova era de estradão, então eu ando ficando com preguiça de correr prova com mais velocidade, porque eu tô fazendo muita trilha. Então, assim, eu vou sair da minha zona de conforto, que eu vou ter que rolar mais mesmo, fazer mais força e cansado no final de ano. Então isso já vai ser bom pensando lá no ano que vem, nas provas que eu já estou calculando. E como eu tenho uma recuperação rápida, é um pouco, cara, eu não sei se é o meu perfil genético, peso contribui muito, porque eu sou bem leve, eu tenho 55 quilos, tá? Então, assim, acho que isso gera um impacto menor, né? Eu sempre tive uma recuperação boa, inclusive de machucado. De novo, eu lembro que eu machucava e sempre tive recuperação também boa nesse sentido. E cirurgia, sempre me recuperei muito rápido. Eu já fiz algumas, tá? E, e assim, eu tenho um suporte muito bom de suplementação, recover, né? Tanto que esses dias eu postei, eu tô com o meu massagista ali, o Kleber. A gente tá há 4, 5 anos fazendo semanal. Então, toda semana eu faço recover. Então, minha musculatura está sempre recebendo esse recover. Eu faço bastante alongamento. Eu cuido da alimentação. É médio. Eu sou uma pessoa normal que me alimento normal, assim. Né? Eu também como pizza, eu também como calzone, eu também como salada. E se eu contar para vocês que o meu pré-prova ultimamente tem sido um macarrãozinho bonitinho, um escondidinho, mas eu cheguei tão tarde lá no Rio Grande do Sul e a cidade era muito pequena e tava tudo fechado, que eu fui num lugar que só tinha salada. Cara, eu terminei de salada enjoado, tendo a certeza que eu ia passar mal a noite inteira. Não passei mal e não me deu nada na prova, graças a Deus. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que tem uma dieta muito balanceada. Se eu sou uma pessoa 100% regrada e cai numa cilada dessa de comer salada, acabou a prova. Então, por isso que eu digo pra galera, não dá pra ser rebelde demais, porque daí às vezes
acontece. Eu já fui em um lugar, uma vez eu e a Lu chegamos no Indomie de Pedra do Baú 1 hora da manhã para largar às 6. Não tinha nada para comer. A gente pegou o cara que alugou a casa para nós, conseguiu um pão doce com um monte de açúcar. Foi meu jantar e meu café da manhã e deu tudo certo, sabe? Mas assim, geralmente a gente se organiza para fazer tudo bem bonitinho. Hoje em dia eu sou bem mais regrado. Mas assim, ó, a minha suplementação, as massagens, eu acredito que contam muito e sobre respeitar a intensidade. É leve, é forte, mas não é 100%. Eu não termino o treino vomitando, não sou desses. É para fazer forte, eu faço força, mas eu tenho um controle do que é o limite, o que é ultrapassar o limite. Eu não ultrapasso o limite em prova. Então, assim, eu vou fazer agora 4 ultras seguidas. Eu tenho que escolher uma que eu quero ir melhor e as outras eu vou fazer, tipo assim, sabe? Todo mundo vai fazendo 100%, eu vou fazer um 90, um 85, um 80. Então, tem gente que fica indignado que eu faço a prova no sábado e segunda eu tô fazendo regenerativo. É porque eu não dei meu 110% na prova, então eu recuperei muito mais rápido, né? É porque a tua recuperação é boa. Não é só a recuperação que é boa, é porque eu consigo dosar um pouquinho mais essa intensidade. Porque a gente fica mais quebrado numa prova quando a gente realmente tem a quebra no final. Porque daí a gente se arrasta, a gente tem que ultrapassar os limites do que o corpo queria para aquele momento para ter um resultado, né? Tem prova que chega ali faltando 5 quilômetros, eu sinto que eu poderia correr 10. Então eu vou forçar mais nos últimos 5. Mas, tipo, não é aquela coisa assim, ó, eu chego, cruzo a linha de chegada e me jogo no chão. É raro acontecer isso. Pode ver que a maioria das chegadas eu chego bem, eu converso, eu dou uma entrevista, eu vou lá, abraço alguém. Porque eu gosto de chegar próximo do limite, mas eu não gosto de chegar no limite ou ultrapassar ele. Porque segunda-feira eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar os filhos para a escola, eu tenho que brincar com eles, eu tenho que trabalhar, tenho que responder meus alunos. Se tu vê meu celular agora, a quantidade de áudio que eu tenho ainda do final de semana para escutar é alucinante, é muita. Porque eu gosto dessa coisa mais humana, tratar os meus alunos. Responder Instagram, eu respondo todo mundo, às vezes demora. E às vezes o meu Instagram tá com tanta mensagem que ele buga e não aparece as mensagens, daí eu não respondo, daí a pessoa, pô, tu não vai me responder, eu não vi a mensagem. Eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito com o outro também, porque eu vejo que é, ser incentivo, ser motivação, é uma responsabilidade muito grande, nossa, dos atletas que estão na frente. Então, a partir do momento que a gente tira um tempo para responder às pessoas, motivar elas, a gente está fazendo o esporte crescer, né? Então, eu também gasto muita energia nisso, assim. Então, hoje, eu tento atingir o equilíbrio, né? Família, sempre, né, em primeiro lugar. Trabalho, esporte, treino, a parte também espiritual, eu sou católico, eu frequento igreja. Então, assim, eu tento. Sempre acho que nunca está muito bom, mas eu tento ao máximo. E hoje, como atleta, eu consigo me conformar que eu treino o que eu posso, que eu tenho tempo. Mas até pouco tempo atrás eu sempre fui muito frustrado, porque eu preparava uma planilha e não conseguia cumprir tudo porque eu não tinha tempo. Hoje me falta tempo. Hoje eu sei que tem atletas que têm condições muito boas, que treina, descansa. Eu tô sempre cansado, eu sempre treino na correria, eu mal termino o treino, eu mal consigo analisar meu treino, eu já tô tomando banho, já tenho que pegar filho na escola, já tenho que fazer isso, já tenho que fazer aquilo. Então, assim, a minha vida é muito louca, a minha rotina. Então, quando eu saio para ir para uma prova, é meio que parece para sair desse vucu-vucu, né? Só porque no fim das contas, vira uma correria ir pra prova também. Porque pode ver que tem gente que eu não fico pra premiação das provas. Tem bastante prova que eu não tô nas fotos do pódio. Porque assim, eu gosto de estar lá, eu curto aquele pós-prova, coisa de 1, 2 horas, mas depois eu tenho que ir embora porque eu tenho compromisso, porque... Então, cara, assim, ó, é uma loucura, é difícil equilibrar tudo, mas... Mas eu tô feliz, tô bem satisfeito com os resultados que eu tenho, tô bem satisfeito em estar nas provas, em estar correndo sem lesão. Se eu percebo também que agora eu tive um problema no dedão do pé. Cara, e foi uma loucura eu ter feito a prova, mas se eu disser pra vocês que eu não senti quase nada de dor na prova, deu tudo certo. Minha recuperação foi bem rapidinha, assim. Na verdade, ainda estou tratando ele, né? Com pomada, estou limpando, porque ficou um buraco ali. Mas fiz a prova,
tudo certo, semana que vem tem a última do ano, se Deus quiser. E daí depois eu me prometi que eu ia ficar 2 meses sem competir. Daí vamos ver se eu vou conseguir cumprir a minha promessa. E daí eu tenho que planejar o ano que vem. E daí eu fico nessa, bah, será que ano que vem eu diminuo para ter mais performance nas provas? Cara, hoje pra mim não é o mais importante. Eu prefiro fazer mais provas e estar em contato com a galera, com os meus alunos, e tá do que, sabe, performar mais e mais e mais. Mas eu tô pensando seriamente o que que eu vou fazer, porque eu também tô pensando no futuro, né? Eu sei que daqui 2, 3 anos, talvez o meu corpo vai começar a gritar e eu não quero isso. Então, por isso que eu tô sempre aí fazendo meus exames, meus recover, tenho um médico que me acompanha, nutricionista. Sou rebelde nutricionista, mas ela me acompanha já faz acho que 8 anos, 10 anos, então ela já sabe minhas dificuldades. E é isso, cara. Eu tenho, graças a Deus, uma farmácia de manipulação que ela faz toda a minha suplementação e é caríssimo, sai mais de R$ 1.000 por mês. E eles me dão todo esse suporte. Caramba, legal. Eu faço os exames, mando para a nutricionista faz a suplementação, manda para o meu médico dá o ok, tá tudo certo. Não pode cair nada no doping, não pode ter nada fora do Deus me livre, eu já fiz antidoping, eu sou totalmente contra, e infelizmente o nosso esporte está cada vez mais sujo, né? Mas não faz parte, cada um sabe de si. E eu respeito muito isso, ser saudável. Uhum, Muita gente vem perguntar, o que que tu toma? Eu quero tomar também. Não. Primeiro pergunta para um médico, um nutricionista, vai fazer teu exame. Não adianta eu passar minha suplementação para ti, cara. uhum. Porque às vezes tu não precisa de tudo isso, às vezes tu precisa de mais do que isso. Então é isso. Legal, depois me passa no off aí o que que tu tá tomando, então, que... Não, brincadeira. Pô, Felipe, mas eu Vou queria... fazer propaganda. Tome um mix de aminoácidos da farmácia Maria Rocha. Ó, Sabe boa. quem que tomava o mix que eu tomo? Cristiano Ronaldo. Caraca, que Eles isso? mandavam daqui da farmácia, da onde eu tomo, mandavam para ele. Eu até tenho que perguntar para ele se ele ainda tá tomando, porque ele tomou por bastante tempo. Ele tomava a mesma fórmula que eu tomava, olha Ô, só, que louco, que legal. isso, só estrela. Felipe, eu queria entender um pouco melhor sobre talvez a tua metodologia de treinamento, tanto que tu aplica em ti, como também que tu tem para aplicar para os teus alunos, assim, né? E a gente vê hoje em dia, assim, né? Eu estava até escutando agora foi ontem, ontem, assim, um podcast lá com o cara que venceu a Javelina 100 lá, não sei se tu já ouviu falar dessa prova lá nos Estados Unidos, no deserto do Arizona, é uma das maiores provas, assim, né, de 100 milhas também nos Estados Unidos, e o cara que ganhou foi o David Roche, né, o mesmo que ganhou o Leadville 100 também, as 100 milhas do Leadville esse ano, bateu o recorde da prova aí, que já estava quase 20 anos, e eu acho que uma coisa interessante dele, que me fez pensar agora com a tua história, é que ele, antes dessa prova do Leadville, ele falou que para ele uma das coisas mais importantes ali, estando na linha de largada, era de saber que se ele precisasse ali naquele momento correr uma prova de 5 quilômetros, né, fazer uns 5.000, ele conseguiria fazer em 15 minutos. Então, assim, ele fez todo o treinamento dele voltado para isso. Claro, né, com um volume diferente, né, de uma prova só de 5, mas ele sem perder a velocidade, sem deixar a velocidade cair, né? Então, ele tinha aquela plena noção ali naquele momento, se ele precisasse largar para uma prova de 5 quilômetros, provavelmente ele ficaria na frente, porque ele faria ali em 15 minutos, assim, né? Então, essa noção da velocidade, que a gente não precisa perder a velocidade para conseguir ganhar essa capacidade, né, de conseguir correr mais milhas, né, nas provas maiores também. Eu acho que isso é algo que está ficando mais evidente hoje em dia, assim, né, com os tempos cada vez mais caindo, assim, as pessoas estão se dando conta que para correr umas 100 quilômetros, 100 milhas, para correr uma ultra, você não vai ter um bom resultado se você caminhar a maior parte da prova, né? Então, assim, eu acho que tu, né, com todo esse teu histórico, né, de treinar para essas provas especificamente, eu acho que tu construiu toda essa base da velocidade que te ajuda, né, de alguma forma, nesses resultados que tu tem hoje em dia. Mas eu queria entender melhor sobre como que funciona, como que tu vê essa questão, talvez, da velocidade nas provas maiores e como que tu aplica na prática contigo isso e com os teus alunos também. Quais são alguns dos pilares aí da metodologia de treinamento que tu aplica com os teus alunos hoje? Cara, perfeito. Tu já meio que falou tudo muita coisa que eu ia falar. Eh, Hoje, né, eu tenho um leque de atletas muito diversificado.
Eu tenho atletas que correm 5 quilômetros, 5.000 de pista, que realmente são muito velozes. Eu tenho atletas que correm prova de 226 quilômetros, extremo sul. Eu tenho atleta que já fez 24 horas. Eu tenho atleta trail de longa, eu tenho atleta trail de 12 quilômetros, 20 quilômetros. Então, assim, meu Deus, pensa quanta informação tem na cabeça, né? Só porque a partir do momento que a gente vê um atleta, uma pessoa, ele precisa trabalhar o quê? Ele precisa trabalhar todos os pilares dentro, que estão dentro do treinamento desportivo. Ele precisa treinar a velocidade, ele precisa treinar a resistência, ele precisa treinar a força. Então, dentro de todos os treinamentos, né, que a gente pode oferecer para o atleta, a gente tem que oferecer para o atleta. Só porque a grande sacada, a grande cereja do bolo é você saber distribuir isso dentro de um treinamento. Que, como eu falo para os meus alunos, às vezes tem um treino específico que o meu atleta de 5 quilômetros faz e o meu atleta de 24 horas faz. Daí eles, porra, mas tu passou o mesmo treino? Assim, claro. Só porque o intervalo é diferente, a quantidade é diferente, o volume é diferente dos tiros, mas o treino é praticamente igual. Daí as pessoas: "Ah, porque daí é mais fácil tu passar assim". Cara, tu não tem noção, eu faço a planilha uma por uma, eu tenho 10 atletas que fazem 50 quilômetros para entre 3 horas e 3 horas e meia. Por que que o treino deles tem que ser totalmente diferente só para dizer que é individual? Por que que eu não boto, às vezes, alguns treinos estratégicos parecidos, que eu sei que eles vão ficar espiando no Strava um do outro para ver quem fez melhor para se competir entre eles? Eu sei que os meus alunos fazem isso. Então, assim, tudo é muito estratégico, né? Então, assim, ó, dentro do treinamento, se você vê que um aluno ele é um atleta de trail, ele tem uma vivência muito boa já na trilha, experiência, só porque ele é muito lento. Você vai ter que dar mais estímulo de velocidade para ele. E ele odeia isso. Então você precisa convencer ele que ele precisa fazer isso, que ele vai evoluir, mas daí ele diz: "Mas eu não gosto de pódio, eu não quero resultado". Cara, mas é para você evoluir como pessoa. Tu sair de casa hoje para fazer 10 tiros de 400 numa pista, um atleta de trail, cara, ele odeia, odeia muito. Então, assim, tu tem que ter essa, ai, como é a palavra que eu posso dizer? Eh um poder de convencimento, assim, né, uma segurança em dizer para ele que ele precisa fazer aquilo, ele tem que fazer aquilo. E às vezes o meu atleta diz: "Eu não vou fazer", então não faz. Tu tá me pagando para receber a planilha é essa, eu não vou mudar. Eu só vou mudar, claro, daí assim, é uma postura que você tem para convencer que você está seguro do que você está passando para ele. Depois tem os atletas, claro que: "Ah, eu não posso fazer por causa que eu tenho isso, porque eu tenho aquilo", daí você vai adaptando, né. Igual um atleta de velocidade. Chega no período, por exemplo, de base, um atleta de 5.000 de pista, você vai lá e bota assim: "Hoje tu vai fazer 15 quilômetros com 800 de ganho na trilha". Cara, ele vai odiar isso, porque não vai ter pace, ele não vai sair do lugar, ele vai ter que caminhar na subida, ele não vai saber descer porque ele tem medo de se machucar. Só porque, assim, no período de base é muito importante ele recrutar toda essa musculatura, ele trabalhar a resistência, ele esquecer um pouquinho do pace. Então, assim, ó, eu tô falando bem por cima, né, porque é muito mais eh, complexo, né, mas quando você vai preparar o treinamento de um atleta, você tem que ver tudo isso, você tem que potencializar o que ele é bom. Ah, ele é muito resistente, ele tem que manter essa resistência dele, só porque ele precisa melhorar os pontos fracos, que é a velocidade. Então, assim, para você melhorar nos 50 quilômetros, você tem que melhorar um pouquinho no seu 1 quilômetro, no seu 5 quilômetros, no seu 10 quilômetros, que hoje é o que o trail está descobrindo e começando a implementar nos atletas. Principalmente esses de alta performance, porque tá chegando muita gente do asfalto rápida que tá indo pro trilho e tá ganhando da galera. Só não vai melhor porque não tem experiência na trilha, e isso é só começar a ir pra trilha que vai melhorar, né. E daí eles começam a ver os atletas de fora, né, grandes nomes aí que, pô, o cara a menina faz maratona pra 2 horas e 25, é por isso que ela é a melhor do trail, ela já tem uma vivência no trail, mas ela é muito rápida, então consegue transferir essa velocidade, né. Então quando você vai preparar uma planilha, você tem que tentar trabalhar de tudo um pouco, para que o atleta tenha todas as vivências possíveis, experiências, subida, treino com foco em subida, treino com foco em descida. Quem é ruim em descida vai penar, vai ter que se arriscar,
Porque se você não botar na planilha para um aluno assim, ó, descidas fortes hoje, ou se arrisque nas descidas, ele nunca vai fazer isso por conta, porque ele tem medo e ele acha que vai se machucar. Agora, se ele lê na planilha, ele vai dizer: "Olha, eu não vou sair que nem um louco descendo, mas já que o Felipe botou na planilha para mim me arriscar, hoje eu vou me arriscar um pouquinho mais". Igual na subida, hoje o foco é nas subidas, daí às vezes eu escrevo no texto do treino: "Tente trotar por mais tempo, caminhe somente se for muito necessário, faça o trote bem de leve realmente para se adaptar a trotar, a mecânica de trotar, vença a barreira, vença a sua mente, faça a mesma subida que você fez semana passada e tenta correr, sei lá, 10 metros a mais, 10 passadas a mais". Então isso tu vai negociando com o atleta e ele vai evoluindo, né. A mesma coisa os tiros. Ah, hoje é tiro de subida, hoje é tiro na descida. O tiro na descida é o que eu menos dou, porque eu tenho medo que tem uns loucos aí que saem muito alucinados e se matam. Mas eu dou. Hoje é tiro plano. Daí na outra semana é tiro plano. Daí, pô, é tiro plano de novo, eu quero ir pra trilha, eu quero ir pro morro. Não, tu tem que melhorar no plano. Tu tem que melhorar a tua velocidade, tem que trabalhar essa capacidade de tu suportar um treino de tiro sem quebrar, sem abandonar, saber controlar o ritmo. Então assim, cara, todo treino ele tem sua importância e eu sou muito criativo na hora da montagem dos treinos, então eu gosto muito da variação de treino. Por mais que a gente saiba, né, que as metodologias mais antigas às vezes faz o mesmo treino de tiro durante 4 semanas para ir tentando melhorar aquele tempo, para gerar adaptação do corpo, blá-blá-blá. Não, eu não gosto, porque o meu atleta não gosta de repetir o mesmo treino. Então, cara, às vezes eles chegam a ficar meses sem ver o mesmo treino. Eu faço a mesma fundamentação do treino, muito parecida, mas eu mascaro ele com um intervalo diferente, uma sériezinha no meio diferente. Então, eu acredito que essa seja uma maior motivação dos atletas continuar comigo hoje, além do feedback ser mais humanizado, que eu faço via WhatsApp ali, né? Mas é a variação que eu dou nos treinos, assim. Pode perguntar para meus atletas, tu repete muito? Repete os treinos básicos, né, os moderadinhos ali, os regenerativo, mas os treinos intervalados, os fartlek, eu tento variar bastante mesmo, assim. E eu acho que isso gera uma motivação, e essa motivação faz com que ele saia de casa com vontade de fazer esse treino, e isso vai fazer com que ele evolua. Então hoje eu tenho um grupo muito grande de mulheres entre 50 e 65 anos. Cara, e elas não dão moleza não. Todas elas são bem firme na planilha, competitiva. E o mais engraçado é que a distância, daí tu pensa: "Pô, eu nem tô lá pra ver ela, pra motivar". E, cara, todo dia tá lá no meu WhatsApp a mensagem dela: "Quase morri hoje, mas eu fiz". "Ah, quase morri hoje, mas eu fiz". "Olha, hoje eu mudei só um pouquinho ali o intervalo, porque estava muito calor". Cara, tá tudo ótimo. O simples fato de ela ter ido e feito o treino. Pensa, uma mulher de 60 anos que mora a mais ou menos 600 quilômetros de distância da onde eu tô, ela acredita tanto na minha planilha, ela segue 100% da planilha. Se eu não vou querer ver o treino dela e ver como ela foi, ver o feedback dela, cara, isso é muito gratificante. Daí a gente se encontrou aqui numa prova de 50 quilômetros, ela terminou, meu Deus, eu quase morri. Eu assim: "Cara, tu quase morreu, mas tu completou a prova e ela ainda foi campeã da categoria". Eu assim: "Ó, tu foi campeã das velhinhas ainda, é. Olha só como vale a pena tu sair pra fazer o tiro de pista que tu não gosta". Então assim, eu tento convencer os meus atletas que tudo é importante dentro da planilha, mas claro, tudo é equilíbrio. Tem o atleta que não é competitivo, que realmente não tá preocupado, eu digo pra ele: "Cara, finge que tu tá fazendo força nos tiros que tu já tá fazendo efeito. Se tu cansar um pouquinho mais do que sair pra fazer uma rodagem, já tá fazendo efeito". Daí eles me mandam o treino e dizem assim: "Ó, o tiro foi esse, foi bem longe dos pace lá que estavam na tabela". Eu só digo assim: "Ó, tá ótimo, tu tentou. Tu saiu da tua zona de conforto". Então, assim, tu não tá brigando por pódio, mas tu vai evoluir. Nem que seja como pessoa de suportar um treininho mais pesado, e daí tu vai lá pro trabalho e vê um problema, e daí tu diz: "Pô, hoje eu fiz tanto tiro, acho que eu consigo resolver esse problema". É só ir um passo por vez, 1 metro por vez, 1 quilômetro por vez. Eu levo muitas coisas do esporte para minha vida. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, já tomei remédio, não conseguia dormir. Eu tenho um probleminha de dermatite, então quando vocês me veem com o rosto bem vermelho nas fotos, nas provas, provavelmente é que eu tô meio ansioso porque eu não tô dando conta das coisas.
Mas, cara, hoje eu sou uma pessoa calma até demais. Tem gente que diz assim: "Felipe, acorda pra vida". Não, pra quê? Tem que ser calmo. Eu já fui tão ansioso a minha vida inteira, né. Mas o esporte me ensinou isso. Se eu largar uma prova, 50 quilômetros, pensando no final, acabou. Deus me livre. Tem que curtir. Lembra uma prova que teve esse ano? Foi o Ultramaratona dos Perdidos. Cara, choveu, 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 choveu. Vamos ter que fazer 2 voltas de 25. Mas, meu, que eu vi de gente reclamando: "Ai, não, 2 voltas". Eu só falei assim, ó: "Cara, que massa, é uma experiência muito massa. Tu vai fazer uma volta, vai ver tudo que tu vai te ferrar na prova e vai ter que repetir tudo". A gente repetiu lá o famoso Diabo Verde, que foi uma parte bem dura do percurso. Cara, eu adorei a prova. Quando eu cruzei a primeira volta, a gente pensa: "Pai, eu vou ter que passar por tudo de novo". Olha só a superação, eu sei o que eu vou encarar. E vai passar. E muita gente desistiu na primeira volta, né. Então o que que tá faltando aí? Tá faltando um pouquinho mais de força mental, de estratégia, de: "Olha, eu vou mais de boa na primeira volta para conhecer a prova, a segunda eu vejo o que que vai sobrar", né. E não sei, foi uma das provas que eu mais gostei de fazer esse ano. Vocês acreditam? Que legal. Inclusive corri muito bem ela e uma semana antes tinha feito Terras Altas. Terras Altas eu dei uma quebrada, sofri um monte, daí assim: "Eu não vou nem conseguir completar Perdidos, estou quebrado". E no fim foi uma das minhas melhores provas, porque teve esse diferencial. Tava muita chuva, muita lama e eram 2 voltas iguais no mesmo lugar. Então, cara, tudo de ruim que podia ter estava na prova e eu gostei daquilo, porque eu já fui com a cabeça pronta para isso, para sofrer. É para sofrer, é para sofrer. O quanto eu vou sofrer, daí eu que vou decidir na hora. É isso que eu digo para todo mundo. Para você ter um bom resultado, você tem que estar com vontade de sofrer. E o quanto você sofrer vai ser melhor o seu resultado, ou você vai quebrar na prova, porque vai sair arriscando tudo. Então é isso. Quanto mais sofrer, melhor o resultado e mais quebrado tu vai ficar depois da prova. Então a decisão é tua. Pô, que aula, Felipinho. Obrigadão aí por todas essas dicas aí. Com certeza isso aí eu vou levar em conta nas próximas provas que eu for fazer, cara. Eu Que queria ouvir de isso. ti para a gente ir, talvez, né, se encaminhando aí para as perguntas finais. Não quero tomar mais muito do teu tempo. Cara, com toda essa tua experiência aí que tu teve, tanto como corredor, como treinador, o que que tu diria se tu tivesse a oportunidade de encontrar o Filipinho que estava lá no início, né? E claro, tu tem uma trajetória muito longa, né? Então é difícil às vezes de pensar qual que é o início, mas vamos pensar aí no início das corridas de trilha, talvez até os 100 quilômetros, assim. Se tu pudesse encontrar aquele Filipinho, o que que tu diria para ele? Que talvez ajudaria ele nessa jornada que ele está entrando aí. Quais conselhos talvez tu gostaria de ter recebido quando você estava começando? Consegue pensar em alguma coisa? Eu só ia dizer assim, ó, continua. Cara, tudo que eu vivi hoje foi tão especial que eu sou 200% realizado em tudo. Muita gente fala: "Pô, se tu tivesse te dedicado à maratona desde o início, fizesse ciclo de uns 3, 4 anos só pra correr maratona, tu ia ser um baita maratonista". Será? Não sei. Não fico pensando, sabe, seria diferente. "Ah, se tu se dedicasse mais a isso, se tu começasse a trilha antes". Tudo que aconteceu na minha vida eu acho que foi no tempo certo, não me arrependo de nada, mesmo. Eu não me arrependo de ter corrido nenhuma prova, de ter feito nada. Tudo, 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 tudo que eu fiz foi um aprendizado ou foi uma alegria muito grande. No triatlon, na natação. Eu lembro na natação as primeiras provas que eu ficava em último lugar e eu saía feliz da vida porque eu baixava 2 segundos o meu tempo e todo mundo tipo, às vezes o cara que foi medalha de bronze estava brabo: "Ah, porque eu fui bronze". Eu: "Ah, que massa, cara, tu ganhou uma medalha". "Ô, tu sabia que eu baixei 2 segundos no meu tempo?". Tipo, meu tempo foi bem pior que o dele, era vergonhoso falar. Eu não tinha vergonha de falar. E eu não mudaria nada, assim. Eh, ah, Cara, nada, eu não consigo te dizer, assim, que eu mudaria nada. Acho que tudo que eu vivi foi muito especial. Quando eu tô, às vezes, meio desanimado, assim, cansado, eu pego o meu Instagram e começo a ver as coisas antigas, assim, e o cara, que massa, como a gente evolui e cresce, né? Mas eu sempre tem uma coisa que nunca mudou na minha essência. Foi essa humildade, eu não sou melhor que ninguém. Uhum. Nessa prova eu fui melhor, naquela eu não fui. E a vontade de fazer por mim.
Hoje eu vou treinar porque eu quero. Ah, hoje eu não tô bem, eu vou fazer de leve. Hoje tá tudo bem. Ah, eu não corri bem a prova, e tá tudo bem. Mas eu fico, né? Pô, poderia ter ido melhor. Cara, é porque não era pra ser e tá tudo certo. Que nem essas duas provas que eu falei que eu fui pela premiação e não ganhei nada. Ah, é porque não era pra ser e tá tudo bem. E, cara, eu só diria, talvez. Tô tentando achar alguma coisa, mas eu acho que não tem nada, assim, porque cuidado do corpo, né, pra ter uma vida longa no esporte. Eu acho que eu fiz muita loucura de fazer muitas provas, muitas provas seguidas, mas hoje eu tô bem é porque eu acho que eu soube dosar isso da melhor forma, no Uhum. sentido de os momentos que eu precisei parar, eu parei. Já teve prova de ficar uma semana parado depois da prova, porque eu vi, não, realmente eu levei meu corpo ao extremo. Então, tudo isso foram coisas que foram acontecendo, que eu tô te falando que aconteceram do jeito que deveria acontecer, eu acho. Eu acho que eu diria só dizer assim, ó, continue que tu vai ter uma vida muito legal no esporte. Muitas conquistas, muitos aprendizados. Esse ano, por exemplo, eu tive uma pedra no rim, que desceu pro canal urinário, ela ficou trancada, eu tive que fazer uma cirurgia. Eu tava numa fase muito boa. Eu parei, fiz a cirurgia, fiquei parado, e uma semana e meia depois eu fui fazer o Pico da Bandeira, 56 quilômetros. Todo mundo me chamou de louco, me xingou, disse que isso não é exemplo, que não é. Eu não fiz para dar exemplo para ninguém. Eu fiz porque a minha viagem estava toda paga, a prova estava lá, eu estava com vontade de fazer, eu não me pressionei para resultado, eu fui quinto lá, e sei das condições que eu estava, dos atletas que estavam, sei que conseguiria ir muito melhor bem treinado, mas eu fui lá e fiz o que eu pude aquele dia, não me machuquei. Na semana seguinte estava treinando. 2 semanas, 3 semanas depois fui no Indomit Pedra do Baú, fiz minha melhor prova lá, fui segundo colocado. E tipo assim, como eu falei, eu faço tudo muito por intuição. Eu acho que eu não devo ir, não vou. Acho que eu devo ir, eu vou. Às vezes eu brigo até com a esposa, que ela me apoia em tudo. Mas ela fala assim, ó, essa prova eu tô sentindo que tu não devia ir, sei lá. Daí eu disse pra ela, não, realmente. Mas às vezes eu digo pra ela assim, ó, não, eu tô sentindo que eu preciso ir. Então eu vou. Daí eu vou lá e sempre acontece uma coisa muito legal, assim, não só de resultado. Ou eu conheço alguém, ou eu performo numa parte, assim, que eu não sou bom, né? Porque a coroa lá do agudo era minha até o fantasma lá estragar com a minha alegria. Que é uma parte técnica, né? Então, assim, ó, é um desafio. Como agora a gente vai ter o Amons. Cara, o Barão é um desafio surreal. Eu já fiz ele 2 vezes. E eu quero ir de novo. Ah, mas é muito sofrido. Mas eu sei que é sofrido. Mas por isso que eu quero ir, eu quero melhorar, eu quero. Sabe? E se eu não estiver bem também, ano passado eu quebrei lá, eu não tava legal. Eu quero vencer ele em condições adversas, entendeu? Eu tô mal, vamos mal mesmo. E, e é isso, cara. Eu tenho uma vida assim que, se hoje me dissessem assim, ó, Felipe, tu tá com uma doença muito grave, tu vai ter que parar. Se for da vontade de Deus, eu vou parar. Ou eu vou procurar outro esporte, se, tipo, tu não pode correr, mas tu pode fazer outro esporte. Mas se ele disser pra mim assim, ó, tu vai parar e tu não pode praticar mais esporte a partir de hoje. Eu vou dizer assim, ó, muito obrigado por ter deixado eu viver tudo que eu vivi esses anos. Porque eu vivi muito intensamente tudo que eu vivi. Então eu não me arrependo de nada. Legal, cara. Pô, palavras aí foram muito inspiradoras, mas eu acho que isso é o segredo, né? Tanto da nossa vida como um todo, como também da nossa trajetória no esporte, né? Eu acho que essa tua humildade, ela transparece mesmo, assim, né? Até te fazer um agradecimento público aí, né? Também, tipo, tu não, né, não precisaria ter me ajudado ali, me dando dicas lá para Extremo Gramado, né? Mas a gente conversando ali, tu me deu altas dicas, assim, então tu é um cara muito acessível, apesar, né, de ter todas as tuas responsabilidades, né, e demandas aí do teu dia a dia, mas tu é um cara ainda muito acessível e essa tua humildade aí fica bem claro, assim, né? Então isso eu acho muito legal e essa tua consciência aí de que realmente, né, o esporte é isso aí, isso que a gente está vivendo agora é a nossa vida, né, cara? A vida está acontecendo agora e enquanto a gente está lá sofrendo, morro acima ou com, né,
mudança de percurso que acontece, é para isso que a gente está se inscrevendo nessas coisas, né? Então, eu acho que ter essa mentalidade aí, isso é muito importante e com certeza isso compõe e te ajuda a ser, né, tanto o corredor como o ser humano mesmo que tu é também, né? Então, acho que isso é muito legal, assim, também. E, Filipinho, eu queria te agradecer, cara, por esse papo. Eu acho que tinha muitas outras coisas que a gente poderia ter conversado ainda, né? Que talvez vão ter que guardar aí para uma parte 2 assim, de tu voltar aqui para a gente trocar uma ideia, mas queria te agradecer pelo teu tempo, foi muito legal, assim. Eu vou deixar aqui os teus contatos, teu Instagram aí para o pessoal que quiser saber mais sobre como funciona a tua assessoria também, né? Pelo que eu tô sabendo aí, está chegando nas últimas vagas aí disponíveis aí. Então, quem quiser ainda correr aí, conseguir tirar um pedacinho aí do tempo que resta ainda do Felipe aí, tem essa oportunidade aí. E o microfone é teu se tu quiser dar um recado aí pro pessoal que tá te ouvindo também. Só agradecer pela oportunidade. Eu falo pra caramba, né? Eu me empolgo, porque eu gosto tanto disso que eu quero que todo mundo goste também e experimente, né? É muito gratificante você receber uma mensagem dizendo: Nossa, eu me inspiro em ti. Sábado eu não tava com vontade de treinar, e daí eu vi lá que você foi correr com o dedo assim, e sabe? Ou tipo, poxa, todo dia eu olho e tu vai lá e treina. E, cara, tudo que a gente faz respinga. Então a gente tem que tentar fazer sempre pro lado do bem, pro lado positivo, né? Não é ficar postando só eu sou campeão e esse é meu troféu e esse é postar o dia a dia, os perrengues às vezes também que a gente passa, a superação que a gente teve na prova, né? Pô, eu tive que superar aí um enjoo, um cansaço e, e coisas que às vezes tocam em pessoas até que não praticam o esporte, né? Poxa, ele corre, corre, corre tanto e posta, e a gente vê o pessoal. Será que é tão legal assim? Eu vou fazer uma experiência. Eu recebo alunos às vezes que digam assim: Ó, eu não sei correr nada. Tu me ensina a correr? Eu sei, com certeza. E ele vai começar correndo lá 1 minuto, 2 minutos, até que ele vai correr o primeiro quilômetro sem parar, e ele vai compartilhar isso. Cara, eu corri 1 quilômetro sem parar. Meu, eu até me arrepio, assim, ó, é muito gratificante. Assim como é legal tu ver uma pessoa que começou no esporte, que é competitivo, só porque não tem boa performance, daí ele começa a treinar, treinar, treinar e pega seu primeiro pódio. E aquilo parece assim, meu, ganhei na loteria, sabe? Cara, eu consegui, assim, ó, isso é fruto da tua dedicação, do teu esforço. E daí você engrandecer a pessoa. Olha a autoestima dessa pessoa, né? Que desde aqui não correr 1 quilômetro, a autoestima dela lá em cima, a pessoa que quer performar e pega seu primeiro pódio, e as pessoas que simplesmente querem pegar e vencer um desafio. Que nem eu fiz uma prova esse ano que tá aqui na minha frente, o troféu, fiz uma prova na Amazônia lá. Meu, cara, meu, que prova sinistra, assim, ó. E teve gente que nunca tinha corrido trilha na vida e fez a primeira prova lá que eu conheci lá. E era muito legal eles falando, cara, eu achei assim que eu tava perdido, eu achei que eu não ia aguentar, e aquela lama, e aquele mato, e eu fiquei desesperado, eu achei que eu ia morrer, e não morri, ó, tô aqui. Cara, é muito legal ouvir histórias assim e compartilhar elas. Então, assim, que sejamos todos motivadores, né, desse esporte para ter mais adeptos, para ter mais corridas, para ter mais gente saudável, menos gente louca mentalmente aí, né? Que hoje em dia a parte mental ela é a que mais pega, principalmente depois da pandemia, que tudo virou muito eh, trabalhando em casa, trabalhando fechado, sozinho, não tem mais aquele contato. Então, que a gente possa ir para a rua, correr, fazer prova, conhecer pessoas, quebrar, voltar para a prova, desistir de novo e completar a linha de chegada. Hoje eu postei sobre a linha de chegada, né? Que eu sou muito grato a toda a linha de chegada. Já desisti de prova, faz parte. Somos humanos, não somos máquinas. E é isso aí. Obrigado mesmo. Quem quiser, né, compartilhar um pouquinho mais aí, ou quem quiser ter essas experiências, né, só adicionar lá, pode me chamar. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.